Esse é o tipo de pergunta para me fazer agora, ainda a respeito daquilo que é a nossa profissão. Gente, eles eram pescadores antes de seguirem a Jesus. No verso 5, diz a resposta que eles deram. Olha que coisa incrível. Lê comigo, no verso 5. Perguntou-lhes Jesus: filhos, têm alguma coisa de comer? Responderam-lhe: hã? Quando eu li isso, eu ri sozinho. Porque existem alguns momentos em que muito depende da tua resposta. Eu não sei se acontece com você lá na tua casa, mas comigo, pelo menos uma vez a cada 2 semanas, liga alguém oferecendo um cartão de crédito. Acontece com você? Certo? E esse é o tipo de coisa que você tem que dar resposta curta. Porque se ela te pergunta assim: olha, aqui é do tal banco, e nós sabemos que você é uma pessoa, geralmente ele usa assim, alguma coisa te levantando, né, te elogiando. Nós estamos aqui para... E eu já percebo assim: é cartão de crédito? Não, é uma nova modalidade de compras. Eu falo: não, é cartão de crédito, eu não quero. Mas por quê? Aí chega um momento crítico. Porque se você disser assim: porque o meu acumula milhas, você vai dizer: mas o nosso acumula muito mais milhas. Se você disser: porque o meu, eu não pago, não, mas a anuidade nossa é muito mais barata. Você diz assim: por que não? Por que não? Percebeu? Não deixa gancho, não tem como continuar. Aí você, não, bom, então não, tá bom. Percebe? Existem respostas para momentos onde eu estava andando, eu acho que era no centro de São Paulo, e a gente tinha mudado recentemente, e no apartamento que nós mudamos tinha uma varanda, e eu queria colocar uma rede na varanda. E eu estava andando na calçada e vinha vindo em sentido contrário um cara com um monte de rede no ombro, e eu queria comprar uma rede para pôr na varanda ali. E eu fiz a bobagem de perguntar para ele o preço. Quanto que é a rede? Ele falou assim: R$150. Eu falei: tá bom, obrigado. Continuei andando. Ele, que vinha no sentido contrário, agora mudou e começou a vir atrás de mim. Ele disse assim: não, mas eu posso fazer por 130. Eu falei: não, obrigado, eu só realmente queria saber o preço. Ele falou: eu faço por 100. Eu falei: não, eu realmente eu faço 2 por 100. 2 por 100? Mas percebe? Ele olhou para você e disse assim: ele tem interesse. Farol. A gente aqui em São Paulo, nós estamos evoluindo. Nós temos o número de shoppings crescem a cada dia. E hoje nós estamos tendo um shopping em cada cruzamento. Não é assim? Eu paro com o meu carro, vem vendendo... Eu gostei desse gesto dele, você viu? Olha lá. Ele interpreta. E eu parei o meu carro no shopping. Desculpa. Eu não sei falar desculpa ainda. Eu paro o meu carro no farol, vem calculadora, coisa para celular, não é assim? Mas tem uns que são terríveis, são os que vendem bichinhos infláveis. E eles ficam olhando assim: onde é que tem criança? Não é? E geralmente eu estou com meu filho, eu aprendi. Eu paro no sinal e abaixo a cabeça. Porque se você olhar, ele vai falar: olhou, tem interesse. Aí ele vem atrás de você. E eu falo pro meu filho, eu falo: filho, abaixa a cabeça, tem um negócio muito feio lá fora. E eu fico olhando para baixo, e meu filho olhando para baixo. Quando eu percebo assim que o carro do lado começou a andar, abriu, aí a gente vai rolar. Porque senão é capaz de ele vir correndo atrás do seu carro. Em alguns momentos você tem que dizer: não. Por que não? Por que não? Percebe? Não deixa gancho. E essa foi a resposta que eles deram. Porque normalmente, quando nos perguntam sobre as nossas derrotas, sabe qual é a nossa tendência? Enrolar, dar desculpa. Mas espera aí, você não alcançou o alvo de vendas da sua empresa? Todo mundo alcançou, só ele que não. Mas a resposta já não é assim: não, sabe o que é? É porque é julho é frio, o pessoal não coma sorvete em julho. Só que todo mundo vendeu, só ele que não.
Chega pro seu marido, mas o que? Você marcou um gol contra? Não, veja, gol é gol. É uma questão de perspectiva, é gol. Você tenta enrolar, mas você não pescou nada. Não, veja, o anzol não era ideal, a água muito molhada, não sei. Você vai dar alguma desculpa. A resposta que eles deram era para a conversa não continuar. Pescaram alguma coisa hoje? Não. Por que não? Por que não? Aí a situação piorou, irmão, a situação piorou. Sabe por quê? Porque no verso 6, diz que o estranho agora começou a dar palpites de como eles deveriam fazer. E no verso 6 diz assim: então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Fala sério, hein? E se fosse eu, e se fosse você que estivesse no barco? Bom, eu olharia e falaria assim, gente, é o fim da picada. Eu quero ir para casa, comer, estamos com fome, estou cansado, quero sentar no sofá, levantar os pés, eu quero ir embora, está frio, vamos embora. Agora a última coisa que a gente precisa é aparecer alguém dando palpite no que a gente fez a vida toda. Estudando esse assunto, um comentário bíblico diz que muito provavelmente o lado direito era o lado da praia. Por isso era mais fácil a comunicação. Joguem do lado direito. Agora, pescadores de plantão, me ajudem. Se o lado direito do barco era o lado da praia, o lado direito era o mais raso ou mais fundo? Mais raso. E na nossa lógica, os peixes estão do lado mais raso ou do lado mais fundo? Mais fundo. Percebe? Quando o estranho deu esse palpite, ele falou, gente, que bobagem. Olha o que tá. Além de dar palpite, ainda dá palpite absurdo. A gente nunca vai achar peixe desse lado. Olha, estão vendo que não entende nada. Ele nem sabe o que está dizendo. Mas eles queriam ir embora. E eu não sei se foi assim, eu estou imaginando. Se eu estivesse lá, eu me conheço, você se conhece. Mas se eu estivesse dentro daquele barquinho, eu ia pensar assim, olha, quer saber? Vamos jogar. Sabe por quê? Porque se a gente não jogar, nós vamos ter que ir embora pela praia. E nós vamos ter que passar por ele. E quando a gente estiver passando por ele, vai dizer, aí, tá vendo? Não pescou nada porque não fez do jeito que eu falei. Não é assim que a gente faz? Se tivesse feito do jeito que eu falei, vocês tinham pego um monte de peixe. Não é assim que a gente faz? Eles disseram, se a gente jogar a rede e não pegar nada, a gente vai embora e ele não vai poder falar nada, porque a gente fez do jeito que ele falou e também não pegou. Então é o seguinte, joga. Joga de qualquer jeito. Eu não sei se você já pescou de tarrafa aqui, com rede. Já, né? Há toda uma técnica, você tem uma parte que você prende nos dentes, né? Assim, tal, então, para você jogar e ela cair aberta, senão não pega nada. E eu acho que eles nem fizeram isso. Estou imaginando, né? Inventando. Se eu tivesse ali, eu pegava, vai, joga, recolhe. Só que quando eles foram recolher, opa, peraí, eu acho que prendeu em alguma coisa. Ó, alguma pedra, algum tronco e enroscou lá embaixo. Vem alguém me ajudar aqui. Aí veio o outro lá, Pedro, sei lá. Vamos lá. Tá pesado. Enroscou. Ó, vem todo mundo ajudar. Veio todo mundo, o barco. Aí veio todo mundo pra cá. E começaram com muita dificuldade de levantar. Conseguiram levantar. Quando a rede chegou no nível da água, como é que estava a rede? Quantos peixes? Quantos? Muitos. Pequenininhos. Alô, gente? Só quem está acordado diz. Pequenininhos, grandes e muitos, a ponto de Pedro olhar para aquilo e dizer assim, gente, não é possível. Porque a gente ficou aqui a noite toda e só molhamos a rede. Quando a gente seguiu o absurdo, foi que a coisa aconteceu. Ele falou assim, não, para fazer um negócio desse só pode ser. Aí eles entenderam quem era o estranho. Só a partir daí eles entenderam quem é estranho. E Pedro na hora pulou da água e foi encontrar Jesus. Tem um detalhe aqui.
tem um detalhe aqui, que eles não aprenderam, ou quem sabe aprenderam a partir deste momento, mas que nós precisamos aprender ainda hoje. Sabe qual é? Aonde Jesus está, o impossível se torna possível. Aonde Jesus está, o improvável se torna provável. Jesus não estava pedindo um absurdo para eles? Mas se for um absurdo e Jesus estiver ali, você vai ter sucesso. Eu quero perguntar uma coisa para você. Aonde você tem lançado as suas redes? Aonde? E eu te pergunto, Jesus já não te pediu alguns absurdos, não? Quando alguém olha para você no trabalho e diz assim, como que é? Você dá 10% do teu salário para o pastor da tua igreja? Já não te perguntaram isso? Você dá 10% do teu salário para a igreja que você frequenta? Ele olha e diz assim, isso é um absurdo, não é? Aí eu te pergunto, se é um absurdo que Deus te pede, a maior chance que você tem é de ser feliz. O que? Trabalhar de sábado? Você vai perder esse emprego para não trabalhar de sábado? Isso é um absurdo. Mas se é Deus que pede esse absurdo para você, essa é a receita para você ser feliz. Essa é a receita para você ser feliz. E eu te pergunto, Deus já não pediu alguns absurdos para você? Que você olhando pela sua lógica, você ia dizer assim, mas nunca, imagina, não tem lógica, não tem sentido. Já não fez isso? Querido, se Deus está ali, pode ser até o lado mais raso, a tua rede vai vir cheia. A tua rede vai vir cheia. Eu me lembro, devia ser por volta de 2003, eu recém tinha vindo do Rio de Janeiro para São Paulo, e eu fui ordenado em 2004. Vocês sabem que o pastor ele só pode fazer casamentos, batismos, quando ele é ordenado ao ministério. E quando eu vim da Voz da Profecia, eu não realizava batismo, não realizava casamento, eu não era ordenado. Só em 2004 que eu fui ordenado. E eu vim aqui para São Paulo ser pastor na Vila Carrão. E fui pastor de uma igreja que fazia parte do distrito chamada Vila Antonieta. Talvez até alguns aqui possam conhecer. Naquela época a igreja estava em construção. A parte de cima estava construindo e a gente se reunia na parte de baixo da igreja. E eu me lembro um domingo à noite. Eu cheguei para a gente fazer um evangelismo, uma palestra ali. Levei o meu computador, projetor, estava ali na frente montando as coisas, quando uma irmã veio me chamar, a irmã Creuza, e ela disse assim, eu gostaria de te apresentar para algumas pessoas. Tá bom, vamos lá. E eu fui até o fim da igreja, tinha duas mulheres sentadas, e eu fui até o fim da igreja, e ali no fim da igreja tinham duas mulheres, uma eu conhecia, era mais nova, eu tinha batizado ela há pouco tempo. E no momento conheci a outra mulher que era a mãe dela. Só que quando eu fui até o fim lá da igreja e eu fui cumprimentar a mãe, tudo bem? A mãe estava sentada aqui na cadeira de fora e a filha do lado. E eu cumprimentei a mãe, tudo bem? E eu cumprimentei a mãe e eu senti alguma coisa estranha. Porque ela segurou a minha mão e não soltava mais. Eu conversando com elas ali, e aflito, porque o relógio estava andando, eu precisava arrumar as coisas, ela segurando a minha mão aqui e não soltava. Só que eu percebi que ela tinha um problema físico. Eu percebi que metade do corpo dela era paralisado. Pensei na hora, deve ter tido algum AVC. E fiquei ali e tal, cumprimentei, conversei, fiquei ali e tal. E quando ela soltou minha mão, eu acabei de conversar e voltei lá para frente, arrumar as coisas. Tivemos a palestra naquela noite. Eu lembro que quando terminou, já era um pouquinho tarde, e elas inclusive iam chamar um táxi para voltar para casa, porque era longe, eu me prontifiquei, não, leva vocês para casa, levei elas para casa. E no dia seguinte, era uma segunda-feira, estava em casa e tocou o meu celular. E quando eu atendi, era a irmã Creuza, que tinha me convidado para ir conhecer as duas. Oi, irmã, tudo bem? Eu falei, tudo bem, pastor.
lembra ontem quando eu levei o senhor para cumprimentar e conhecer as duas irmãs? Eu lembro. Eu falei, bom, a filha que o senhor conhece, o senhor batizou há pouco tempo, ela quer falar contigo e pediu para você ligar para ela. Aí eu já fiquei assim, mas aconteceu alguma coisa? Eu falei, eu não posso falar. O senhor tem que ligar para ela que ela vai te contar. E aí que eu fiquei mais curioso, né? Eu não sou mulher, mas também sou curioso. Desculpa. Foi mal, eu já pedi desculpa, tá? Eu não aguentei. Liguei para a filha. E ela disse assim, pastor, o senhor percebeu que ontem, quando o senhor veio cumprimentar a minha mãe, ela ficou segurando na dor? Eu falei, eu percebi, mas eu vi, ela tem uma dificuldade física. Falou, pastor, não é nada disso. Eu falei, bom, aí que eu não entendi nada. Falou, calma, eu vou explicar. Depois que o senhor saiu e foi lá na frente mexer nos equipamentos, a minha mãe virou para mim e disse assim, filha, é ele. Eu disse, sim, é ele é o pastor aqui da igreja e tal. E ela disse, pastor, a minha mãe, ela nunca acreditou em nada, nunca. Convidei ela várias vezes para vir na igreja, eu frequento a igreja há 2 meses no máximo. Convidei a minha mãe, ela nunca quis vir. Quer dizer que ela nunca pôs os pés numa igreja, ela foi em uma semana numa igreja que abriram numa garagem ali, também já não foi mais e nunca. Ontem à noite eu convidei e minha mãe aceitou. E quando ela olhou para mim e falou assim, é ele? Não, mãe, é ele o pastor aqui da igreja. Falou, não, filha, você não lembra? Há 5 anos atrás, é ele. Aí eu do outro lado da linha, aí, não entendi nada mesmo, né? Mas o que eu fiz? Calma, pastor. Olha, há 5 anos atrás, a minha mãe teve um sonho. E num sonho que ela teve, ela se via num lugar com várias pessoas, que no sonho ninguém disse, mas ela tinha a impressão de ser algo ligado à religião, à igreja. E alguém chegava até a ela e segurava na mão dela e conduzia ela até a frente. E quando ela te viu, ela disse assim, é ele, lembra? 5 anos atrás, naquele sonho que eu tive, a pessoa que ia até mim e me levava, era ele. Olha, quando eu conto isso, eu me arrepio. E eu olhei para ela e falei, mas vem cá, ela já me viu então em algum lugar. Eu falei, nunca, pastor. Falei, você não tem CD de Arautos do Rei, de Minis, qualquer... Eu falei, não tenho, eu sou membro da igreja há 2 meses. Eu falei, que coisa. Ela disse, só que agora a gente tem um problema. Eu falei, o quê? Ela quer se batizar. Então, vamos fazer o batismo dela. Eu vou conversar com o meu presidente, pastor Alci, lembra? Fui conversar com o pastor Alci. Eu não era ordenado, não podia fazer batismo. Fui falar com ele. Falei, pastor, contei toda a história para ele. Ele falou, agora a mulher quer se batizar. Ele ficou impressionado. Falei, o senhor me autoriza a fazer o batismo dela? Ele olhou para mim e disse assim, não. Mas por que não? Não, porque você não é ordenado, e se eu abrir exceção para você, eu vou ter que abrir para um outro e tal, e aí vai me criar um problema, melhor não. E eu não saí assim, aborrecido, porque a gente não fica aborrecido com o presidente, né? Eu só me perguntava assim, por que não? Por que não? E voltei para casa dizendo, por que não? Bom, planejamos um batismo o mais rápido possível na igreja da Vila Carrão. 19 pessoas iam ser batizadas num sábado de manhã. 19 pessoas vestidas de branco aqui na frente. E eu disse assim, deixa a irmã Aldinete para ser a última a ser batizada. Tá bom. E chamei 2 amigos, pastor Raimoro Neves e pastor Bronze, que estavam fazendo os batismos dentro do tanque naquela manhã. E aí quando chegou a última a ser batizada, a irmã Aldinete, aí eu peguei o microfone e contei exatamente o que eu contei para vocês agora para a igreja. E a igreja ficou impressionada. E aí naquele momento certo, no momento X, eu caminhei até ela, onde ela estava sentada, disse assim, irmã, vamos fazer o sonho de Deus se tornar realidade. E aí eu segurei na mão dela e nós fomos até a frente. O dia em que o sonho de Deus se tornou realidade e ela foi batizada. Na semana seguinte, a gente é meio lento para entender algumas coisas. A gente às vezes pega meio no tranco.
A gente é meio ferro a carvão. Eu estava na minha casa, eu morava num apartamento. Foi o apartamento mais perto da igreja que eu já morei. Da janela da cozinha eu vi a igreja. E tinha algumas louças para lavar. Eu estava ali lavando algumas louças e olhando para a igreja. E quando a gente está fazendo algo braçal, a nossa cabeça viaja, né? Eu ali lavando a louça e pensando, puxa, que coisa, né? A pessoa, se eu tivesse feito o batismo dela, quando de repente me veio uma luz e disse assim, não, mas espera aí. Deus me mostrou no sonho que eu iria conduzi-la para frente. Deus não me mostrou no sonho que eu ia batizá-la. E aí caiu a ficha e eu falei, lógico, olha como Deus é perfeito. Olha como Deus cuida dos detalhes, que se Ele tivesse permitido o meu presidente dizer sim, não tinha sido igual ao sonho. Olha como Ele cuida dos detalhes. Se ele tivesse assim, eu vou deixar o Jefferson feliz.